Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11 horas. Chegou pra essa casa proteger. Deu meia-noite, ele vai aparecer. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Alexandre Comino, o Desprogramador, libertando corpo, mente e espírito das ilusões, preconceitos e crenças limitantes. Olhe bem fundo dentro do seu coração. Se veio aqui, não foi. Bom dia, bom dia, bom dia. Nessa sexta-feira fria, gelada na cidade de São Paulo. Estamos aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7, transmitindo para todo o estado, também na internet. No YouTube da Rádio Vibe Mundial também você pode nos acompanhar nesse momento. Deixar o meu bom dia para todos os motoristas, as pessoas que agora estão em trânsito, nos ouvindo. Como em São Paulo nós temos assim uma grande dificuldade de locomoção muitas vezes. O Alê está chegando. Estou abrindo o programa aqui, tendo a honra de abrir o programa hoje com um querido amigo, Chay Rafael. Então gostaria de convidar todos para um momento de reflexão agora, para a gente aqui em prece juntos, intencionarmos, buscar as melhores intenções. Estamos nos últimos 6 dias do outono, período da natureza em que ela se recolhe em si, a terra, buscando os próprios recursos, deixa de fornecer nutrientes para todas as plantas. E isso nos influencia diretamente, né? Momentos de fechamento de ciclo no outono. Então você que está aí nos ouvindo, não se queixe apenas do frio ou da chuva, né? Do clima e da temperatura. Tente entender que esses ciclos da natureza são necessários, né? Para que novas coisas possam surgir, não só na natureza, mas também na nossa vida. E então, hoje é um dia muito especial, né? Muito feliz de estar de volta na Rádio Mundial com o Desprograma. Esse programa tinha um nome já tinha sido batizado de Desdoutrinador, né? Que é uma coisa que chegou assim para o Alê. E depois, conversando com alguns amigos, enfim, abrindo mais as ideias e por ideia do mentor dele, então fixamos o nome de Desprogramador, né? No sentido de abrir a nossa mente, abrir a nossa consciência para entender que a gente recebe mesmo uma programação, né, da sociedade, da família, da religião, e que a gente pode, então, no mínimo, observar essa programação e questionar se ela nos serve, né, se nos faz bem, o que pode ser melhorado, o que pode ser aperfeiçoado. E em tantos caminhos, com tantas escolhas, com tantas possibilidades, com a espiritualidade, na natureza, eis que a gente um dia encontramos a Madrecita, encontramos a medicina ayahuasca, tivemos a oportunidade de consagrar, e depois que a gente começa a estudar as medicinas de uma maneira mais profunda, nós automaticamente somos atraídos para encontrar alguns irmãos, assim, algumas pessoas que também estão estudando a medicina, né? O que é o estudo da medicina ayahuasca? É você participar de algumas cerimônias, de alguns trabalhos e mergulhar profundamente nos questionamentos que aqueles trabalhos te trouxeram, né? Buscar, entender as mensagens, as visões, as metáforas, os símbolos que aparecem para você durante um trabalho, durante um transe. A possibilidade de acessar o inconsciente e encontrar, inclusive, marcas, feridas e episódios traumáticos, né? Faz com que o ser humano tenha a oportunidade de reparar o próprio caminho e de reparar aquelas sensações e situações que nós sentimos que são oriundas dos nossos ancestrais antepassados, daquilo que a gente sabe que passa de um para o outro pela referência comportamental, pelo DNA, pelo exemplo, né? E muitas vezes a gente reproduz comportamentos que já não nos agrada tanto e às vezes nós não percebemos que estamos honrando
a existência de alguém, honrando o amor que a gente sente por alguém. E a gente não percebe que a gente reproduz muitas vezes um comportamento negativo, um comportamento que não é adequado, muitas vezes até a repetição de um vício. E entre esse assunto e muitos outros é o que a gente consegue começar a desvendar quando começa a estudar medicina. E num desses caminhos, o próprio Alexandre Comino, querido, amado, te amo. O próprio Alexandre Comino me apresentou, né? Ele já havia conhecido você através da Naire, né? Através da Naire, sim. Bom dia, né? Bom dia, pra todos querido. aqui que estão nos ouvindo agora, todos os ouvintes da Vibe Mundial. É um prazer aqui estar com todos vocês, aqui com você também, Cris, pai Cris. O Ale, eu conheci ele através da Naire, né? A Naire já consagrava comigo as medicinas da floresta há uns 10 anos atrás, onde nós tínhamos um grupo, né? Que nos fortalecia, assim, com as medicinas, né? Com esse desenvolvimento para a gente poder, assim, acessar o coração, tá mais tranquilo, né? Conseguir, assim, entrar na nossa essência, tirar de nós o melhor, assim, com essas medicinas, né, que são maestras, assim, que nos ajudam, assim, a ter um caminho a seguir, que é esse caminho do coração, que é esse caminho da confiança, que é esse caminho mesmo que a natureza traz para a gente poder estar forte, né, aqui nos dias de hoje, no que a gente faz, né, no nosso dia a dia. E junto com a Naira, assim, eu comecei esse lugar com os cantos, né? A medicina me abriu esse lugar, assim, para poder trazer a minha vulnerabilidade, a minha palavra, o meu amor, né? O amor que eu tenho pela natureza, o amor que eu tenho pelos elementos, por tudo, né? Que depois que chegou, assim, na minha vida, me ajudou muito, assim, né? Me fortalecer, né, Cris? Então, eu dou graças, assim, né? Pela Naire, uma grande mulher, também uma mulher medicina, ao Alexandre Comino. E a você, assim, né? Ainda tô aqui, né? Me preparando aqui, me soltando um pouco mais. Minha primeira vez, né, Cris, aqui na rádio também. Então eu tô, assim, nesse lugar, Mas tá muito né? bonito te ouvir, viu? Tá muito... Eu vou pedir pra você ir ajeitando aí, pegando o Sim, violão, sim. porque eu acho que nesse momento seria muito interessante os nossos ouvintes terem a oportunidade de ouvir um pouquinho da sua música, né? Sim. O Tchê consagra medicina há muito tempo, já teve a oportunidade de ir até o Acre, fazer imersões e vivências em aldeias indígenas, e isso foi criando uma musicalidade, uma influência musical, né? E então, nada melhor do que poder te ouvir. Sim. O que você sente de trazer uma primeira música pra gente aqui e poder compartilhar com os nossos irmãos nessa sexta-feira? Eu queria que eu vou trazer aqui o caminho do coração, né? Que é esse lugar da gente confiar, né? Nesse coração, caminhar junto dele, assim, para ele poder abrir, né? Esses mistérios que tem em nós, né? Esse mistério que é de Deus, confiar, né? Então essa música me veio quando eu estava assim, me procurando, né? Assim, nesses caminhos. Quem me trouxe essa música também é até legal, assim, dizer que foi através de uma entidade chamada Boiadeiro, Seus Sete Laços, né? Então, ele, assim, conseguiu me trazer essa canção. Eu consegui, né? Junto com ele, assim, trazer essa canção e acessar o coração, né? Então, vou trazer aqui para vocês, nessa sexta-feira, chama Caminhos do Coração. Muitos caminhos a gente tem que percorrer, e então para poder entender que o caminho é do coração, e perdoar para poder receber a sua manifestação.
e perdoar para poder receber a sua manifestação. Muitos caminhos a gente tem que percorrer, e então para poder entender que o caminho é do coração, e perdoar para poder receber a sua manifestação, e perdoar para poder receber a sua manifestação. Chegou a força do amor, medicina ancestral. Chegou a força do amor, medicina ancestral, em união com meus irmãos, nessa roda transcendental, em união com meus irmãos, nessa roda transcendental. Muitos caminhos a gente tem que percorrer, e então para poder entender que o caminho é do coração, e perdoar para poder receber a sua manifestação. Que lindo, né? Que lindo. Você, ouvinte da Rádio Mundial, Rádio Vibe Mundial, se ainda não tinha ouvido, pesquise, procure saber sobre música medicina, música de rezo, música espiritual, música sagrada. Existem muitas musicalidades, né? A base, a origem do estudo do Chai são as músicas indígenas. Nós temos diversas etnias no Acre que usam violão e trazem músicas, composições, tanto na língua indígena quanto em português, né? Sim. E são músicas que transmitem mensagens, são músicas que quase sempre são canalizadas espiritualmente, assim como essa que o Rafa Chai testemunhou, que ele compôs em parceria com o boiadeiro dele, né? É assim que a gente canaliza a música. Vem um conteúdo, vem uma mensagem, e a gente tenta colaborar com algumas palavras, mas a estrutura toda já vem pronta, a mensagem já vem pronta, né? Que é algo que toca muito as pessoas. Então esse é um universo que permeia as medicinas da floresta, né? As cerimônias de ayahuasca, elas são musicadas o tempo todo. A música é a prece, é a oração que abre, que sustenta e que conduz todas as cerimônias, né? Que nos eleva, né? Nos Que eleva, traz né, Chai? esse lugar mesmo, assim, da gente poder manifestar a nossa essência, né? O nosso coração. Essa música que eu cantei aqui, Cris, é assim, ela faz parte da minha musicalidade, né? Apesar de estar com os nativos, de conhecer, né? Esse povo originário,
eu consegui receber as minhas músicas, né? Assim, da minha essência. Então, aqui foi uma delas, né? Para poder, assim, preencher o coração, né? Nesse momento, seguir o caminho do coração, se libertar, né? Poder, assim, realmente olhar com outros olhos, assim, o que a gente quer vivenciar no nosso dia a dia, né? E, então, essa é uma forma que eu vivencio no meu dia a dia, é cantando, né? Cantando pro dia, cantando pra noite, cantando pras estrelas, pro sol, pra lua, sentindo o espírito de cada elemento, né? Para poder assim nos beneficiar também, né, nessa jornada aqui. E, Música. e também desprogramar, né, esse lugar que a gente foi programado assim, né, pela nossa família, pelos nossos ancestrais assim, né, do que nós assim inconscientemente trazemos, né? Então, quando nós estamos cantando, trazendo esse lugar, nós estamos curando também, né? Essa música tem uma chave, né? Desprogramando, Essa música né? tem uma chave. A primeira frase dela é quantos caminhos a gente tem que percorrer para poder perceber que o caminho é do coração. Porque você fica a vida inteira tentando agradar as pessoas, tentando receber o amor de alguém, né? Do pai ou da mãe. E a gente vai aprendendo a dizer sim para tudo, a agradar todo mundo. Você sai de você, né? E aí, numa roda de medicina, vem uma letra dessa, né? Que diz, nossa, quanta coisa a gente tem que passar para entender que o único caminho é o do coração, né? Que a saída é para dentro, né? Que a gente foge lá para dentro, né? E aí eleva a gente, cura, né? Sim. E eu consegui acessar esse caminho do coração também tendo a paz, né? A paz, ciência. A paz que abre a ciência, que é a ciência do coração, que é a ciência de Deus, que é a centelha divina, né? Quando você está em paz, você abre a ciência, a paciência, né? Então, através dessa paz que eu recebi, eu também recebi uma música, né, que traz esse lugar da paz, da paciência, né? Desse lugar da gente manifestar o nosso melhor através da paz. Porque quando você está em paz, você recebe tudo, você consegue ver tudo, né? Tudo aquilo que o seu coração, a sua essência quer te dizer, né? Então tem uma música aqui, inclusive, que eu recebi ela quando eu estava assim na varanda da minha casa, tava tudo turbulento, né? E eu ali na varanda, tava passando aquele vento, aquela corrente de vento e, cara, eu tava assim em um momento assim bem tenso, né? Assim, da minha jornada e foi quando eu pedi a Deus mesmo assim, sentei ali na varanda, senti aquele vento e aí é onde eu comecei a acessar essa paz assim, para me acalmar, para me trazer para esse lugar da presença, né, que tá tudo certo assim, né, os desafios que acontecem na nossa vida assim, é pra gente ser melhor, né, melhores assim, né, nesse lugar de quem é você. Então, me veio essa música aqui. Canta pra gente. Eu chamo a paz, eu chamo a paz, ela vem nos curar, eu chamo a paz. Eu chamo a paz, ela vem nos curar. Eu chamo amor, eu chamo amor. Eu chamo a cura do coração.
chama a cura para mim, oh meus irmãos. Canta, canta, meu passarinho, meu tchanã. Canta, canta, me ensinando a voar. Canta, canta, meu passarinho, meu tchanã. Canta, canta, me ensinando a voar. Eu vou cantar pra natureza. Vou chamando, vou chamando suas belezas. Eu vou cantar pra natureza. Vou chamando, vou chamar suas belezas. Canta, canta, a natureza. Canta, canta, vou chamando as belezas. Eu chamo a paz, chamo o amor, chama a cura pra ela nos curar. Eu chamo a paz, chamo o amor, chama a cura pra ela nos curar. Canta, canta, a natureza. Canta, canta, chamando as belezas. Eu chamo a paz, chamo o amor, chama a cura pra ela nos curar. Show! Essa é a Rádio Vibe Mundial e esse é o Desprograma Alexandre Comino, o Desprogramador. E essa música é uma das tantas músicas que são chaves interpretativas, chaves simbólicas, que nos ajudam a nos conduzir para o caminho de dentro, né? Essa paz que é mencionada nessa música é um estado emocional, mental, espiritual que a gente consegue alcançar através de exercícios de meditação, massagem, alimentação natural e muitas outras atividades que a espiritualidade nos conduz, nos ampara. Tudo isso ancorado na força dessas músicas espirituais, né? Que nos conduzem. É muito bom poder estar aqui nessa sexta-feira, dia 13 de junho, recebendo você, Chay. Agora nós vamos abrir o nosso espaço aqui para o intervalo comercial de alguns minutos e retornamos aqui
para continuar o programa. Ah, maravilha. E gratidão. House. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h25. 95,7. Vibe Mundial FM. Nós, da ONG Canto da Terra, atendemos anualmente mais de 4.000 animais em situação de vulnerabilidade e, atualmente, queremos garantir que todos tenham cuidados e acesso à medicina veterinária de qualidade. Mas precisamos da sua ajuda. Esse trabalho só é possível graças a doações que recebemos, que ajudam a cobrir os custos. Seja um apoiador da causa animal. Acesse nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação via Pix, CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. ONG Canto da Terra. É natural curar. A Vibe Mundial apoia a causa animal. A Rádio Vibe Mundial tem uma novidade. Para você que tem o hábito de dormir tarde ou trabalha durante a noite, preparamos uma programação nova e totalmente especial para as madrugadas. Ouça todos os dias, a partir de meia-noite, a Madrugada Astral. Fique na companhia de comunicadores diversos e tenha dicas altamente especiais para a sua melhoria de vida. As suas madrugadas agora mais animadas. Uma parceria Astral TV e a Vibe Mundial FM. Baixe o aplicativo da rádio que toca a sua vida, disponível para Android e iOS, e ouça nossa programação 24 horas por dia. App da Vibe Mundial FM, o aplicativo da emissora com a vibe mais positiva do mundo. 31710221, 31710221 e 3262-4490, 3262-4490 são os telefones da Rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h28. Chama a paz, eu chamo a paz, ela vem nos curar. Essa é a Rádio Vibe Mundial 95,7. Estamos chamando a paz, chamando o amor. Hoje recebendo querido irmão Rafa Chai, muito querido, irmão que toca em muitas cerimônias, que já rezou muitas madrugadas, muitas noites, com a consciência expandida. E esse é o programa Desprogramador do Alexandre Comino. O intento com esses programas é abrirmos diálogos, reflexões acerca das nossas crenças mais profundas, das crenças mais centrais que nós temos acerca de religiosidade, de dinheiro, de amor, de relacionamento, de saúde, de alimentação, de tudo aquilo que compõe o nosso ser enquanto corpo físico, mental, emocional e espiritual. Tentando harmonizar, né, cada vez mais o nosso caminho. Muitos de nós tiveram que lidar com coisas que nós sempre acreditamos, né? E que em algum momento, quando a gente deixa de acreditar, quando perde o sentido, né? Quando você recebe a crença desde a infância de um ser diabólico, de um ser demoníaco, de algo que a gente pode trazer aí vários adjetivos, né? Que as pessoas utilizam para tentar classificar aquilo de ruim
que acontece na vida delas, né? Muitas vezes, nós, enquanto crianças, não temos como escolher aquilo que nós vamos acreditar. A gente recebe de presente uma programação, né? Aquilo que o meu pai, minha mãe, aquilo que os nossos pais acreditavam é retransmitido para nós. No que diz respeito à crença religiosa, mais especificamente agora, os mandamentos, aquilo que vira uma regra e uma lei dentro daquela casa, daquela família, porque os mais velhos adotaram para si determinada religião que traz muitos dogmas, muitos tabus, muitos valores que vão fazer você tomar as decisões e fazer as escolhas da sua vida. Por exemplo, se você acredita que casamento é para sempre, se você acredita que você casou na igreja, você não pode mais se separar, que você vai estar ofendendo a Deus, vai estar desagradando a Deus, que casou uma vez que é para a vida toda. Mas de repente aquela pessoa que você está casada, de repente vocês vão se desencontrando, de repente os sonhos mudam, de repente vocês estão andando em direções diferentes, de repente são outras ambições, o que é perfeitamente natural, porque somos seres individuais. Não vamos ficar pensando, escolhendo, vivendo coisas exatamente iguais. E aí, em algum momento, mesmo que ninguém tenha mentido, traído ou feito mal ao outro, não necessariamente um casal se separa porque um fazia mal ao outro. Muitas vezes apenas os sonhos e os caminhos e as escolhas mudam. E se você não é refém de uma crença dessa, de que nunca pode se separar, você pode abrir diálogo, você pode fazer terapia, você pode escolher se aquela relação ainda te nutre, se faz bem para você, se você quer continuar naquela relação e assim também a outra pessoa. E a gente pode tentar encontrar um jeito de viver um pouco mais saudável, porque quando a gente é refém de uma crença assim, existem inúmeras pessoas que estão em relações falidas, relações que acabaram, relações que já foram feitas todas as tentativas de restauração e não houve êxito. E quantas pessoas não têm ferramenta, não têm habilidade, não tem iniciativa de conseguir abrir um diálogo conciliador para poder criar um ambiente de separação por causa da culpa, por causa da crença religiosa, porque acha que é pecado, porque acha que Deus vai se ofender. Então, esse programa também está aqui para levantar alguns tipos de questionamento. O que você acredita faz você fazer suas escolhas e tomar suas decisões? Você acredita que você precisa ter merecimento para conquistar seus objetivos de vida? Seja um estudo, seja um curso, seja até adquirir um bem material? Você acredita que você precisa ser bonzinho, dizer sim para todo mundo, para poder atingir seus objetivos? Você está preso a essa crença que vem lá da infância, quando nós ainda éramos crianças, que os adultos nos ofereciam presentes para que a gente se comportasse. Diziam que se a gente não comesse, não se alimentasse direitinho, não ganhava sobremesa, não poderia brincar, não poderia se divertir. Acaba, na tentativa de educar, muitas vezes criando uma crença na gente de que aquilo que todo mundo deveria saber fazer numa comunidade deve ter um prêmio, deve ter um presente, deve ter uma gratificação. E muitos de nós acabam sendo treinados pelos próprios pais a receber por tudo aquilo que faz, inclusive por aquilo que vira a nossa obrigação enquanto um ser vivente e autônomo na vida adulta. E alguns de nós chegam na vida adulta com essa criança ainda achando que tem que ser presenteado o tempo inteiro, né? Com essa criança mal resolvida, com essa criança carente. E isso limita a nossa existência, limita as relações, atrapalha nas relações afetivas, atrapalha nas relações com os amigos. Você se vê muito carente, querendo chantagear seus amigos, chamando a atenção deles pelo seu vitimismo. Isso também pode acontecer numa relação, porque aquela criança lá atrás foi doutrinada, foi treinada, foi domesticada, foi adestrada desse jeito, para falar sim para todo mundo, para sempre se comportar, né? E aí, dentro de uma experiência de expansão da consciência bem conduzida, com a medicina, com o canto, com prece, com oração, com espiritualidade presente, com ancestralidade sustentando, a gente pode ter oportunidade de olhar para isso com outros olhos, de desenvolver um entendimento. E o objetivo aqui não é julgar os nossos pais, julgar quem nos criou,
quem nos forneceu essa referência comportamental. Quase sempre as pessoas fazem o melhor que elas podem. Passam adiante aquilo que elas receberam, né? Mas nesse momento poder enxergar quais foram as primeiras crenças, os primeiros gatilhos que foram introjetados em nós ali, para que nós obedecêssemos, para que nós fôssemos mais fácil de ser controlado e conduzido na infância. Mas você chega na vida adulta com sérios problemas, né? De relacionamento, problemas emocionais, de equilíbrio, de estabilidade, justamente por ter absorvido essas crenças da infância. Então, a proposta dentro de uma expansão de consciência é olhar para a vida inteira, né? E normalmente a gente começa pela infância, pelos episódios traumáticos mais antigos, né? Como aquela filha que assiste o pai ser violento com a mãe durante a vida toda, né? Violento fisicamente, violento verbalmente, né? Emocionalmente, psicologicamente, numa agressividade, né? A mensagem subliminar que fica para aquela filha é que quem ama também bate, né? Porque aquele homem se arrepende, aí ele chora, ele pede perdão, e eles tentam recomeçar até que haja um novo episódio de descontrole de novo, e ela seja agredida mais uma vez. E essa família vai tentando se reestruturar, se reerguer, se manter, e essa filha pode chegar na vida adulta, encontrar um namorado, e ter um esposo, um marido agressivo e violento, e ela vai ter muita dificuldade de se posicionar, se defender, de se desvencilhar de uma situação assim, porque a mensagem que ficou para ela desde a infância é: quem ama também machuca, quem ama também bate, quem ama também violenta. Porque ela ficou assistindo o pai que dizia amar a mãe, amava ela como uma boa filha, mas que tinha os seus períodos de descontrole, de instabilidade, era extremamente agressivo e violento, né? Então, como faz para essa mulher adulta, em algum momento, se dar conta de que ela recebeu essa informação pelo comportamento dos pais, que muitas vezes, por amor, está honrando esse tipo de situação? Olha que, é lógico, quando eu digo por amor, esse honrar, esse reproduzir esse comportamento é algo quase que inconsciente, assim, quase sempre inconsciente, né? Não é algo planejado. Então, quando essa pessoa se dá conta disso, de que ela não consegue no hoje, no agora, se desvencilhar de determinadas situações, de um relacionamento tóxico, vamos dizer assim, ela não consegue se desvencilhar desse relacionamento tóxico quando ela se dá conta de que isso está conectado com a criança dela. Aí ela tem a oportunidade de ressignificar um episódio, né, de destruir uma crença que a gente chama de crença limitante, né, num olhar mais terapêutico, para, a partir de destruir essa crença limitante, conseguir criar um novo comportamento, né, uma nova maneira de lidar com essas situações, né, que é o que o pessoal que toma ayahuasca, que passa pela cerimônia, fala: olha, encontrei uma cura hoje, né? Não que seja uma cura definitiva por um mal físico, mas é uma cura para a alma, é uma cura comportamental, de uma coisa que te incomodava muito, né? Que você tentava se desvencilhar daquele comportamento, mas enquanto você não mergulhar em si e não descobrir a causa, enquanto você não olhar de frente para aquilo que faz o seu gatilho ser disparado, você não consegue curar. Você pode ter uma ausência dos sintomas, você pode tomar pílula para dormir, pílula para acordar, pílula para estudar, pílula para ficar feliz, pílula para abrir o apetite, pílula para queimar gordura. Você pode tomar pílula para um monte de coisa, né? Mas isso é nada mais do que uma sociedade que está criando uma pessoa que regula o seu humor, regula o seu estado de produtividade, ignorando todos os sintomas negativos do excesso, e que vai adoecendo, né? Vai adoecendo cada vez mais transtornos psicológicos, comorbidades mentais sendo diagnosticados. Nós estamos na era do diagnóstico, e digo mais, do autodiagnóstico. As pessoas começam a ter alguns problemas que às vezes está ali pelo excesso de trabalho, pela falta de sono, pela falta de alimentação, pela ausência de uma espiritualidade. A pessoa fica num ritmo frenético e automático, ela começa a ter problema, e ela não faz um link do comportamento dela com aquilo que o corpo dela está sinalizando.
ela vai atrás de um médico que me dê alguma medicação para anestesiar, para ela parar de sentir aquilo que ela está sentindo, seja dor, seja incômodo, o que for, para ela continuar produzindo, continuar trabalhando, continuar realizando o que ela quer realizar, né? Então, essa é a sociedade que a gente vive, que em regra, de maneira geral, quer nos explorar, quer que a gente produza cada vez mais e negligencia a nossa própria saúde, para que depois você se torne um cliente, né, do convênio médico, das consultas, dos exames e que tome muita medicação. Então, a proposta dos povos originários, que vão ser os irmãos que nós vamos entrevistar no próximo programa, a proposta é rever os conceitos de vida, perceber esses sintomas todos do Matrix, né, dessa vida em sociedade civil que nos leva para o adoecimento e encontrar a sua natureza divina, espiritual e humana, né? O que você veio para fazer aqui, né? De que maneira você pode viver que seja mais saudável, como você pode se alimentar melhor, que tipo de espiritualidade leve, saudável pode te ajudar a caminhar por essa vida, né? Então, pensando em linguagens espirituais, que existem muitas linguagens espirituais dentro da Umbanda, fora da Umbanda, na espiritualidade de uma maneira geral, eu vou pedir para o Chai Rafa trazer um canto que na verdade é uma oração, né, indígena, que ele sempre canta quando nós estamos abrindo cerimônia, que ele quer canalizar essa força. Ó, enquanto eu estou falando dessa música, eu estou me arrepiando todo, Chai. Então eu vou pedir para o Chai entoar essa canção, que é uma prece. E gratidão, viu, Chai? Gratidão, querido. Então, vou fazer esse canto aqui, que é da natureza, é das raízes profundas que existe na natureza, que existe, assim, uma grande árvore que se chama Samaúma, dentro da floresta, né? Então, que todos possam, assim, se sentir agora, fechar os olhos, levar o seu pensamento no que quer nesse momento que seja elevado, né, que seja encaminhado também, que é um canto de cura, né, um canto para poder trazer a paz, o equilíbrio, a presença. Rausch, rausch. Ush. Ush. Ush, 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 ush. Rausch, 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 rausch. Siri, 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 siri. Puxari, 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 puxari. Rausch, rausch. Turiri bishinamu, turiri bishinam. Aê, aê, os kashina biaya, os kashina biaya. Aê, aê, Shina sayatakin, shina kaematakin. Aê, aê, turiri bishinamu, turiri bishinam. Aê, aê, os kashina biaya, os kashina biaya. Aê, aê, shina sayatakin, shina kaematakin. Aê, aê, turiri bishinamu, turiri bishinam. Aê, aê, os kashina biaya, os kashina biaya. Aê, aê, shina sayatakin, shina kaematakin. Aê, aê, Siri. Puxari. Au! Show. Maravilhoso. Chegamos aqui no nosso desprograma, Chai Rafael e Cris. Eu
Vim ouvindo vocês. Tá maravilhoso. Chay, me diga uma coisa, essa reza que você acabou de fazer, ela é de qual tradição? É Runicuinho, né? Foi através de um pajé, né? O meu professor também, Paulo Macambira, que fica ali no Acre, né? Na primeira aldeia subindo o rio Maitá. Né? Então, ela traz, assim, essas profundezas, né? Essas curas, assim, para poder manifestar na nossa vida, né? Uns cantos que é dos espíritos mesmo, né? Dos espíritos das plantas, das raízes, né? Desse lugar, assim, que a gente tem acesso quando a gente consagra essas medicinas, né? Da floresta, assim. Então, ela traz para nós esse como que se diz, né? Essa firmeza, né? Pra gente poder estar, assim, adentrando dentro da nossa essência ali, né? Desprogramando tudo que já foi programado. É igual a incorporação que a gente faz lá, né? Então, a gente... Pra incorporar, pra mim, pelo menos pra mim, é esse lugar. Desincorporar tudo que eu já incorporei nessa vida, né? Pra poder incorporar, assim, um chamado maior, uma entidade, né? Um guia, né? Que vem fortalecer. Então... Esses espíritos da floresta também são os meus guias, né? Que trabalham de uma outra forma, de uma outra realidade, né? De um outro contexto, mas que traz essa força da natureza, assim. Então eu fui para lá, né? Fui estudar com eles, já fui mais de uma vez lá para a floresta também, poder me cuidar também, né? Poder desprogramar esse lugar aqui, né? Dessa Babilônia, assim, que me atravessou muitas vezes, né? Assim, me aquietando, me trazendo para um lugar de não merecimento. Um pouquinho pra frente. De um lugar de não merecimento, né? Então, agradecer, assim, né? Esse movimento, né? Esses professores, né? Os professores, as professoras as plantas maestras, né? E aí tem os nossos irmãos indígenas, assim, que é o portal, né? Para chegar a essa força também. Então, trago esse canto aqui e ofereço para todos, né? Que estão presentes, assim, para poder receber no coração essa paz, essa tranquilidade, esse lugar para a gente conviver melhor, né? Desprogramar o que foi programado na nossa infância, né? Na nossa vivência até hoje. Eu acredito que no momento que a gente vive, né? Essa realidade urbana, no momento que a gente vive essa sociedade doente, no momento que a gente vive uma grande quantidade de valores prontos, de paradigmas, de religiões que têm um perfil assim intransigente, né? Preconceituoso, racista. Eu entendo que no momento em que a gente está tão envolvido, né? nesse modelo de vida, Essa malha, né? então essa malha que nos atravessa, ela é o programa, né? O programa de como é que se comporta um homem, de como é que se comporta uma mulher, de como é que se comporta uma pessoa que tem uma condição social, econômica média, alta, baixa, como é que se comporta uma pessoa que não tem gênero, né? Como é que se comporta, como é que a gente se comporta nessa ideia que você tem que estudar, fazer uma faculdade, casar, ter filho, ter um bom emprego e ficar bonito na foto. Então, as nossas dores, e é muito especial falar isso aqui na Rádio Mundial, porque todos os dias, né, as pessoas estão ligadas aqui na Rádio Vibe Mundial, na ideia de ter uma orientação espiritual, assim, tem isso muito forte, né? Mas, às vezes, a gente não se dá conta que, muitas vezes, a gente precisa mudar completamente a nossa maneira de pensar o mundo, de pensar a vida, né? E quando a gente fala dos povos originários, quando a gente fala dos povos indígenas, então a gente está falando de uma tradição que está muito conectada com a natureza. Quando a gente tem uma realidade que está super conectada com a natureza, dessa maneira ancestral, como os povos indígenas aqui no Brasil, então é a forma mais natural. Esta é a forma mais natural de se viver a vida, a forma dos povos originários, a forma de viver dos nossos indígenas é o que há de mais puro
e mais natural. Ou seja, né? Até a nudez é bonita, né? Não tem vergonha para esconder. Porque não tem esses olhos, Né? né, que nós, geralmente que nós não, que muitos têm, né, Aham. desse lugar de olhar, E- de um olhar a mais, né, de uma sexualidade, não... Da, né, da mesma maneira que, não, que a nudez ela é bonita, não tem pecado. Exatamente. O pecado é uma construção ocidental judaico-cristã. O pecado não tem pecado nas realidades indígenas, nas culturas indígenas. O aprendizado chega de um lugar muito especial, de um lugar muito outro, né? Então, as escolas não são indústrias de produzir gente para pagar imposto para o mercado, né? As maneiras doentias com que a gente estabelece as nossas relações nesse mundo ocidental, moderno. Então, quando você traz um canto que tem uma origem milenar, né? Que tem uma origem nesses povos indígenas, e a sua medicina, a medicina da ayahuasca, que é também um enteógeno, uma medicina milenar, eu acredito que vocês que estão ouvindo a gente aqui agora, eu acredito que esses cantos, que essas rezas, que a força da natureza, dos povos originários, tem esse poder de desprogramar muito preconceito, de desprogramar muito racismo, de desprogramar essa vida doentia. Então, o maior problema da população mundial, assim, né, nessa estrutura de mundo capitalista, são as questões da mente, da cabeça. Depressão, ansiedade, estresse, burnout. A gente está todo mundo surtando nessa sociedade. A gente vive um estilo de vida que não serve como algo saudável, né? Então, quando a gente busca essa força na natureza, de alguma forma ela vai entrando na gente. Ela vai crescendo, né? Uma planta, né? Uma raiz, né? Muito forte, né? A presença da medicina, Então, a gente vai aqui... O nosso desprograma acontece toda sexta-feira das 11 ao meio-dia, e hoje a gente está recebendo o Chay Rafael, que é um guardião assim do fogo, é um guardião da medicina, é um guardião também dessas tradições, assim, né? Um guardião no sentido de ser alguém que preserva esses valores que já fazem parte da sua alma, né? Muitos anos, né, Comino, assim, nessa trajetória mesmo, né? Esses tempos eu fui até, assim, analisando de quanto tempo de estrada, de jornada. Eu tenho mais de 20 anos, cara, nessa trajetória, nesse trabalho, né? Então, hoje, o que está acontecendo? A minha desprogramação é esse lugar do silêncio para poder comunicar melhor, né? Para poder realmente trazer essa essência do que eu tenho aqui, de tudo que eu já fiz, assim, né? Eu costumo dizer que, assim, as pessoas falam, né, que nós somos o guardião. Não, essas medicinas que é a minha guardiã, são os meus guardiões. Porque elas me conhecem primeiro do que eu, né? Assim, vamos se dizer, deixa eu só arrumar. Elas nos conhecem, assim... Um minuto. Elas nos conhecem primeiro do que nós. Só nós estando na frente dessas medicinas sagradas ou na natureza, ela já sabe quem é você, né? Então, acho que é esse lugar. É tanta assim, coisa para falar, né? Você falou aí da incorporação, né? Que a gente fala tanto da incorporação, que antes de incorporar uma entidade, você tem que incorporar você mesmo na vida. E para incorporar você mesmo na vida, você precisa desincorporar um monte de outras coisas, né? Então, esse é um aprendizado muito grande, assim... a gente vai falar sobre a ayahuasca muitas outras vezes aqui, porque a medicina da ayahuasca faz parte da minha vida, da sua vida, da vida do Cris. A gente tem uma dedicação de vida a essa medicina e temos um contato assim com os povos da floresta, né? É no próximo programa que nós vamos receber o Nibu e os Nokikoi, os Catuquinha? No próximo programa, na próxima sexta-feira, das 11 ao meio-dia, Não perca.
a gente vai receber o nosso irmão e amigo Luiz Ramalho, da entidade Nibu, que faz conexão com os povos da floresta. E vamos receber também aqui os indígenas da tradição Noquecói. Isso. Né? Então, Os catuqui, né? muito especial esse aprendizado. Esse é o nosso Desprograma, então venha desprogramar você também. O nosso Desprograma na Vibe Mundial, toda sexta-feira das 11 ao meio-dia. Gratidão. Gratidão, axé. Gratidão. Gratidão. Você volta, viu? Você volta para cantar mais com a gente aí. Com certeza. Muita gratidão. Axé, arroz, saravá, namastê, amém, shalom, axé. Axé, gratidão. Me ensinando a voar. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h56.